Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Temos aqui falado um pouco sobre esses 3 primeiros capítulos aqui de Gênesis. E hoje, então, eu quero encerrar o capítulo 3. Nós vamos ler aqui dos versículos 8 ao 24. Então, na última mensagem, nós falamos sobre a tentação e a queda. Quando, então, nossos primeiros pais deram ouvidos às sugestões de Satanás e, movidos, então, pela sua própria cobiça, houve ali a queda. E nós estamos falando de algo histórico, real. Não é uma historinha, não é uma fábula ou uma lenda, mas Moisés escreve, então, como um fato ocorrido na história. E hoje, então, nós vamos ver as consequências da queda. Quando os nossos primeiros pais, então, recebem em primeira mão do próprio Deus o que ocasionaria, a partir dali, a queda. Então, a partir do versículo 8, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor, a partir do 8 até o 24. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Pai Celestial, nós, de fato, clamamos por sabedoria, discernimento do alto, para que o teu Espírito, que entregou esta palavra a Moisés, esse mesmo Espírito,
possa neste momento, Pai, iluminar a nossa mente e coração para entendê-la, Pai, e assim o Senhor aplique esta palavra em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto no versículo 8 começa dizendo que Deus andava pelo jardim. É interessante essa narração e entendermos isso, porque, claro, certamente o Senhor já sabia, já contemplara a queda, e mesmo assim o jardineiro não abandonou o seu jardim, e a prova está aqui. Ele não fez isso quando a terra estava sem forma e vazia. Nós vemos lá no capítulo 1, o versículo 1 e 2, quando esta terra sem forma e vazia é visitada pelo Senhor. Ele também não o faz quando o homem cai aqui. Por quê? Porque Deus havia firmado um pacto com este homem, um pacto de vida. E mesmo que agora o homem e a mulher tenha rompido este pacto, o Senhor não abandona a sua criação. E esse é um dos primeiros movimentos que nós vemos aqui no texto da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo o homem agora arruinado pela queda, nós vemos o Senhor presente. Bom, mas aqui nós temos algumas lições a serem aprendidas. Primeiro, do versículo 9 ao versículo 13, nós vemos aí a revelação da queda. Nós vemos então cada detalhe sendo trazido à luz, apesar de que no versículo 8 o homem tenha se escondido como que para camuflar. E nós vemos que o homem continua fazendo isso nos dias atuais. E quando nós entendemos aqui a queda, nós entendemos também o próprio movimento dos nossos corações, como nós reagimos a este mundo, como nós lidamos com as coisas deste mundo, quando nós entendemos então este primeiro momento na história. O homem tentando sempre esconder-se, tentando sempre, como nós dizemos, empurrar as coisas para debaixo do tapete. Mas nós percebemos então que o Senhor vai em busca do ser humano. Versículo 8, então, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. A primeira coisa que nós vemos aqui é o Senhor buscando o ser humano. Paulo vai explicar esse momento aqui lá em Romanos capítulo 3, versículo 11, quando diz que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Na verdade, meus irmãos, com isso nós aprendemos aqui que nenhum ser humano, a partir daqui, a partir deste momento, nenhum ser humano está em busca de Deus. Tem até um programa, se eu não me engano, na Discovery, que fala em busca de Deus. Na verdade, o ser humano não está em busca de Deus. O que acontece é que o ser humano, a partir daqui, está se escondendo de Deus. Você e eu. Mas o que nós vemos aqui é uma busca do Senhor pelo ser humano que cai. Quando nós vemos lá no finalzinho do capítulo 1, o Senhor então olha a obra da criação e no sétimo dia, a Bíblia diz que ele descansou. Ao sábado divino, né, o descanso divino, ele olha e diz, olha, tudo é muito bom. E o texto diz que Deus descansa, mas agora nós vemos Deus interrompendo o seu descanso para buscar o ser humano. E Jesus Cristo vai falar sobre isso, né? Lá em João, capítulo 5, nós percebemos o Filho de Deus, aquele que a palavra do Senhor diz lá no capítulo 5 de João, ele interrompe o sábado, como era costume dos judeus guardarem o sábado, lembrando da criação,
Jesus interrompe o sábado por causa de um enfermo, de um homem doente, e ele vai lá e cura. Jesus interrompe o sábado por causa de um cego. Lá em João capítulo 9, nós vemos novamente Jesus indo em busca daquele que estava cego. E nós vemos o Senhor Jesus, então, declarando lá no capítulo 5, os versículos 17 e o versículo 19, quando ele diz assim: meu Pai trabalha até agora. Percebam, então, que o que Moisés está querendo mostrar para nós, com esses 3 primeiros capítulos, é que o Deus da criação, aquele que descansou, agora interrompe o seu descanso para ir em busca do homem que caiu, daquele que pecou. E o Senhor Jesus, então, nos mostra que isso é uma realidade presente. Ele continua fazendo isto. Percebam, meus irmãos, como eu falei, nem você e nem eu buscamos ao Senhor. Assim como o ladrão não busca o policial, o pecador não busca a Deus. Não está em seu coração a busca pelo Senhor, mas pelo contrário. O que nós vemos aqui é a fuga. O ser humano continua fugindo de Deus, a não ser que Deus o busque. Bom, o texto nos fala que o Senhor busca o ser humano, mas o Senhor também fala com ele, e há algumas perguntas interessantes aqui, porque Deus não precisa das informações, sendo Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele mesmo decreta todas elas, mas aqui as perguntas dirigidas ao homem não é para que o Senhor se informasse do que estava acontecendo. Quando no versículo 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E no versículo 11 ele dirige outra pergunta ao ser humano, quando diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Há algumas perguntas aqui no texto, e nós não podemos pensar que essas perguntas são direcionadas, então, para que Deus colhesse informações do que estava acontecendo. Não. Essas perguntas, então, são para o bem do homem, para que desse a eles a oportunidade do arrependimento, para que desse a eles a oportunidade de reconciliação. Mas eles não confessaram. Não houve confissão no jardim. Eles não saíram do seu esconderijo, eles não confessaram, mesmo com o ato de bondade do Senhor. Na verdade, o diálogo aqui foi mais de um pai entristecido por aquilo que o filho fez, do que de um senhor irado, um juiz tirano, pedindo contas, então, do que havia acontecido. Há um chamado paternal aqui, há uma oportunidade nesse texto de graça e misericórdia. Então, eu estou querendo aqui mostrar para os irmãos e tirar algumas lições preciosas para nós, desde o primeiro momento, então, que Deus entra em cena, até o versículo 7, nós vemos a serpente em cena. A partir do versículo 8, Deus entra em cena. E todos os atos de Deus aqui são atos de misericórdia e graça, apesar do juízo. Apesar da pronúncia de juízo que nós vamos ver aqui. Bom, percebemos também o castigo. A partir do versículo 14, nós percebemos aqui que o Senhor pronuncia alguns castigos. E podemos ver o seguinte: se nos primeiros versículos nós percebemos o amor de Deus em ação, a sua misericórdia, o seu chamado, a sua oportunidade, não significa que o amor, então, faz com que o juízo seja eliminado. Não. O Deus de amor, o Deus de graça,
é o Deus da luz, que não suporta o pecado, que não concorda com o erro. Então veja que há algumas declarações aqui de juízo. Primeiro, o Senhor pronuncia um juízo sobre a serpente. O versículo 14 nos diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente. E aqui é a primeira vez, então, que nós vamos ver o pronunciamento de juízo. E a serpente aqui descrita, nesse primeiro momento, é o animal. O que nós vimos lá no começo, né? Que Satanás, então, ele se apossa deste animal criado por Deus. Lembrando que esta serpente, ela é uma das criaturas do Senhor, o qual o Senhor declarou que ela era boa. Entretanto, há um juízo sobre ela aqui. O Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó por todos os dias da tua vida. Então Deus, primeiramente, ele pronuncia uma sentença sobre a serpente. Então, ao que parece, alguns estudiosos aqui da Bíblia dizem que, ao que parece, a forma desse animal não era bem essa. Alguns chegam a afirmar que elas tinham, então, uma forma diferente, uma anatomia diferente, talvez até com pés, não sabemos. A Bíblia não se preocupa em falar sobre isso, visto que, em muitos textos da palavra de Deus, rastejar e comer pó é uma sentença que Deus dá aos inimigos. Então nós vemos lá ele fazendo isso com os caldeus, nós vemos ele fazendo isso com algumas nações, quando ele pronuncia juízo dizendo: tu rastejarás no pó. Então nós não sabemos o que exatamente está acontecendo aqui, como era esse animal. A Bíblia não se preocupa em nós falarmos isso, e nós conjecturarmos algo sobre isso. Mas o que nos chama a atenção é a sentença que ele dá sobre Satanás. A sentença que o Senhor dá sobre Satanás está no versículo 15. Veja aí: porém, inimizade entre ti e a mulher. Agora ele não está mais falando do animal, a serpente, mas ele está falando aqui acerca de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que aqui é a primeira vez, então, que é anunciado o Evangelho. Novamente, os tradutores aqui, os comentaristas da Bíblia, chamam esse texto de proto-evangelho. Ou seja, o primeiro evangelho. Aqui é o primeiro anúncio da graça. É a primeira vez, então, que está sendo anunciado a vinda de Jesus. Nós vemos aqui, então, uma declaração de aquele que viria, da descendência da mulher. E nisso nós já vemos, então, um ato de bondade de Deus sobre a mulher, porque não há um pronunciamento de maldição sobre ela. Deus poderia ter pronunciado a mulher dizendo: olha, você não dará mais à luz. Deus não fez isso. Pelo contrário, nós vemos um ato de graça. É como se Deus estivesse dizendo à mulher: você está, então, perdoada, porque de você virá o Redentor, Jesus. E é o que ele está dizendo aqui. Não só é um anúncio da vinda de Jesus, como é uma declaração de sentença sobre a derrota definitiva, final de Satanás. Aqui o versículo 15, então, preste atenção. Entre a inimizade entre Satanás, a descendência de Satanás, e a partir do capítulo 4 você vai ver muito bem sobre isso, quando o Senhor pronuncia duas linhagens. A linhagem santa, que viria de Abel, o qual foi
assassinado pelo seu irmão, Caim, mas ele é substituído agora por Sete. Não é Sete o número, né? É o nome do descendente de Adão, que seria a linhagem divina. E a linhagem da serpente de Satanás. Então, colocado aqui como Caim e a sua linhagem. Então, o texto está dizendo que dos filhos de Satanás e dos filhos do reino, haverá então inimizade. Haverá sempre inimizade. Jesus vai falar um pouquinho sobre isso quando nós vemos aqui um pouquinho para frente. Mas há também uma declaração de sentença para o povo de Deus. Enquanto que na antiga aliança esse versículo era um raio de esperança, também mostrava que nós teríamos uma inimizade entre a descendência santa, a semente santa e a semente maligna. Jesus fala sobre isso na parábola de joio, lá em Mateus capítulo 13, quando ele vai dizer que aonde Deus plantar um filho do reino, Satanás plantará um filho das trevas. Como isso é uma realidade? Ele vai contar a parábola e ele está se referindo exatamente aqui à queda. Quando ele vai dizer o seguinte, olha, um lavrador, então, preparou o campo e lançou a semente do trigo. E veio os filhos do diabo, do maligno, e lançou neste campo também a semente do joio. À noite, então, eles fizeram isto. E alguns trabalhadores vieram, Senhor, olha, isto aconteceu, vamos arrancar. E a ordem, então, do dono foi, deixem crescer juntos. No dia da cega, no dia da colheita, então nós recolheremos o trigo no celeiro e o joio para ser queimado. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente o que esse texto está nos mostrando agora, que aonde o Senhor plantar um filho do reino, aonde houver uma conversão, aonde houver uma igreja plantada, um povo de Deus reunido, ali Satanás também terá os seus agentes. Porque essa inimizade, meus irmãos, o texto diz aqui que ela durará até a vinda do nosso Senhor. Então veja que Jesus, lá em Mateus capítulo 3, ele, de acordo com João Batista, né, melhor dizendo, não Jesus fala isso, mas João Batista, no capítulo 3 de Mateus, vai dizer que os fariseus são uma raça de víboras. E é interessante que nós não vemos Jesus falando sobre isso para outras pessoas. Ele não fala isso sobre os publicanos, ele não fala isso nem mesmo sobre os comandantes romanos ou qualquer outra pessoa, mas ele fala sobre os fariseus. Ele chama os fariseus de raça de víboras, João Batista. E o que João Batista está querendo que nós nos lembremos? Exatamente isto, que Satanás sempre terá os seus agentes. Sempre terá os seus filhos. Paulo diz que eles são falsos profetas. Ainda Paulo os chama de falsos mestres, falsos irmãos. Então tudo começa aqui. O Senhor Jesus vai nos dizer, em Mateus capítulo 7, que eles até chamam o Senhor Jesus de Senhor, a tal ponto que diz, olha, nós não fizemos em teu nome muitos sinais, nós não fizemos em teu nome muitas coisas. E o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Veja que está aqui, está nesse texto. Bom, ele pronuncia também sobre a mulher uma sentença.
o versículo 16, nós temos o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Há uma palavra de esperança para Eva aqui, nós já falamos sobre isso, que ela teria filhos. E mesmo que esses filhos agora viessem debaixo de dores, de sofrimentos, e as mulheres que aqui estão sabem o que é isso, aquelas que já tiveram o privilégio de ter filhos, sabem o que esse texto significa, este sofrimento da gravidez. Mas há um raio de esperança aqui, porque não há uma maldição sobre as mulheres. Há uma sentença, mas em última análise, esse texto aponta que as mulheres finalmente trariam ao mundo o Redentor. Isso aconteceu com Maria. Bom, há também aqui muitas vezes mal interpretado esse texto, quando diz acerca da submissão da mulher, e como se a submissão fosse um ato de castigo. Na verdade, a submissão da mulher ao homem já existia antes da queda. Ao homem foi dado governar, a ele foi dada a ordem, e essa submissão jamais foi uma atitude de sujeição ou castigo, ela jamais foi uma imposição ou uma escravidão sobre a mulher. E os casais que aqui estão, que são crentes, que verdadeiramente habita o Senhor Jesus em sua casa, sabe que a submissão feminina está longe de ser uma sujeição forçada. A submissão feminina é o reconhecimento, então, de que Deus deu ao homem a responsabilidade de guiar o seu lar na palavra de Deus, e a mulher auxiliá-lo nisto. Então, quando o pecado entra, ele perverte isto. De um lado, nós temos, então, uma sujeição forçada, quando o homem impõe uma dominação sobre as mulheres, e de outro lado, então, nós vemos as mulheres fugindo deste princípio da palavra de Deus, por causa do pecado. Quando a palavra de Deus não nos diz que o machismo é o melhor caminho, ou o feminismo, mas entendermos a vontade e o papel do homem e da mulher no plano do Senhor. Então veja, meus irmãos, que essa submissão não é identificada como uma maldição, mas ela diz para nós aqui que para a mulher seria agora mais difícil entender o papel do marido. E ao marido seria mais difícil controlar até onde seria o seu papel de guia, o seu papel, então, de provedor, o seu papel, então, de obter um lar debaixo da graça do Senhor. Bom, há uma sentença também sobre o homem, o versículo 17 nos diz o seguinte: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. O que nós vemos aqui, meus irmãos, também o Senhor não amaldiçoa Adão, ele amaldiçoa a terra. Por causa de Adão, sim, né? Como o texto vai nos dizer, olha, a terra é maldita por tua causa. Mas Deus não amaldiçoa. Adão não amaldiçoou Eva. Há uma demonstração da graça de Deus aqui. Mesmo que haja uma sentença pronunciada, e agora sobre Adão, aquilo que lhe traria satisfação, como ele cuidava do jardim, como lá em Gênesis 2, versículo 15, isso trazia satisfação ao seu coração, agora não seria mais algo tão prazeroso. O pecado faria com que outros interesses estivessem em seu coração, e a terra não seria mais tão generosa com ele.
Ele teria então que lutar contra os cardos e os abrolhos, como diz o versículo 18 do texto. Bom, a desobediência havia afetado a criação. Paulo lembra disso lá em Romanos 8, dizendo que por causa da queda, toda a criação geme. E nós vemos aqui o motivo disso. Nós vemos o motivo porque a mulher rejeita a direção do marido, nós vemos porque o marido foge do seu lar, nós vemos aqui em Gênesis o motivo, então, de que por que dentro das igrejas, porque entre, por exemplo, grupos de louvor, estou dando apenas exemplos, ou qualquer ministério e serviço da igreja, quando tudo vai bem, parece que de repente é plantada uma semente da discórdia. Por que que ao fazer a vontade de Deus, tudo não corre como deveria correr, na mil e uma maravilhas? Por que é então que nós hoje desejamos muitas vezes saúde, desejamos muitas vezes sermos mais bonitos, termos uma juventude mais tempo jovem, buscando uma juventude por mais tempo, cuidando mais do nosso corpo? Por que que os interesses atrás disso estão manchados pelo pecado? Por que que muitas vezes queremos a saúde apenas para esbanjarmos nos nossos prazeres? Apenas então gastarmos naquilo que não é pão, apenas sermos mais jovens ou nos parecermos mais jovens para atrair a atenção sobre nós? Gênesis explica, por causa da queda. Por causa da queda. Os nossos interesses foram contaminados. Por que que um jovem, um adolescente, um adulto, quando diz, olha, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, esbarra com sentimentos quase intransponíveis no seu coração, com tentações. Poxa, mas eu não disse que quero fazer a vontade de Deus, por que essas coisas estão vindo ao meu coração? E eu digo para você, olhe para Gênesis. Olhe para a palavra do Senhor. Porque aqui vai nos mostrar, então, que Adão e Eva, ao pecarem, ele trouxe juízo sobre a humanidade. Mas aqui o texto, a partir do versículo 20, ele fala da restauração ou da recuperação da queda. O Senhor começa a mostrar, então, que a graça está presente por amor ao seu próprio caráter e ao seu próprio pacto. Deus, então, deve julgar o pecado, sim, o texto está dizendo, mas por amor ao seu Filho, que morreria na cruz, Deus, então, mostra o caminho do perdão. Jesus Cristo, como a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, ele foi morto desde a fundação do mundo. No momento da queda, Cristo Jesus, diante do Pai, já estava naquela cruz. Ele já estava pagando os pecados dos nossos primeiros pais. Ele já estava demonstrando graça a partir dali. O justo Abel foi justificado por causa de Jesus. E cada um que veio após ele, que pela graça foi salvo, foi por causa de Cristo, que, como diz a palavra de Deus, estava morto antes, desde a fundação do mundo. Na queda, Deus já havia provido perdão e salvação. E eu vejo aqui o Senhor nos dando alguns sinais. O versículo 20, primeiro nós vemos aqui uma atitude de Adão. E Adão, então, ele dá um nome para sua esposa. Percebam que, até então, ela é chamada de mulher. A mulher. A partir do versículo 20, ela ganha um novo nome. E o versículo 20 diz o seguinte, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Alguns dizem, então, que o significado do nome Eva é viva. Ela está viva. A morte foi pronunciada,
mas a graça de Deus trouxe vida. E Adão reconhece isso. E esse novo nome, então, dado à sua mulher, aponta exatamente naquilo que Deus faria em Cristo Jesus. Mas nós vemos também, não só Adão reconhecendo esse ato de graça de Deus, mas o próprio Deus, no versículo 21, providenciando outra coisa nova. Se no versículo 20 nós vemos um novo nome, no versículo 21 o Senhor providencia vestimentas novas. Veja aí, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. É interessante que, no primeiro momento, antes de serem confrontados por Deus, eles se vestiram de folhas. Percebendo que estavam nus, diz o versículo 7, eles cozinharam algumas folhas de figueira e fizeram alguns cintos para si. No versículo 21, então, nós vemos que essas vestimentas que ainda deixavam esse homem e essa mulher envergonhados, foram substituídos. Isso nos aponta, isso tem uma mensagem importante para nós. Eu creio que a resposta de Adão e Eva, a resposta de fé ao amor que Deus demonstra aqui, foi exatamente remover aqueles trajes frágeis, confeccionados por mãos humanas, e vestir as roupas aceitáveis produzidas pelas mãos divinas. Isso é uma demonstração do que acontece conosco. Lembrando o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 4, quando ele vai dizer que nós nos despojamos do velho homem, que se corrompe. E ele está dando a ideia exatamente da vestimenta. Nós renovamos o nosso entendimento e nos vestimos do novo homem. Então, creio que esse texto aqui, ele pode muito bem apontar esse ato da salvação, não com roupas, é claro, mas com aquilo que Deus faz na nossa vida, quando cremos no Senhor Jesus. É claro que foi preciso que animais inocentes morressem, para que os homens, o homem e a mulher, vestissem vestimentas de peles. Animais tiveram que morrer, mas creio que isso também aponta para Cristo. Creio que isso também aponta para o ato da graça. Cristo teve que morrer para que você e eu pudéssemos nos vestir de trajes espirituais, pudéssemos nos revestir do Senhor Jesus. Mas também ele fala aqui, a partir do versículo 22, não só de um novo nome que foi dado à mulher, de novas roupas que foi dada a ambos, mas fala de um novo lar. Podemos pensar que a expulsão de Adão e Eva daquele local tenha sido um ato de maldição, mas não foi. E eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar aqui, a partir do versículo 22, que Deus, tendo expulsado o homem e a sua mulher daquele local maravilhoso, foi um ato de graça, por causa da situação. Veja que, a partir do versículo 22, há um conselho da Trindade. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Podemos pensar que seria uma bênção. Não, o homem eternizaria o seu estado de juízo. Ele havia caído, ele estava em estado de juízo. Ele havia sido contaminado pelo pecado. E se ele eternizasse esse estado, aí sim seria um estado de maldição perene. Então o movimento da graça de Deus foi que o homem lançou fora do jardim, é o que diz o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Mas há uma palavra mais forte no versículo 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada
que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, meus irmãos, esse novo lar aponta que quando o Senhor remove o casal do jardim e toma meios para que eles não voltem lá, é que um dia, e este é o movimento da graça que há em Gênesis, aqui capítulo 3, o Senhor Jesus abriria este caminho. É através de Jesus que eles poderiam agora retornar a tomar da árvore, como diz aqui o texto, né? Da árvore da vida. Eles não podiam por si mesmos, eles não podiam naquele estado, eles tinham que morrer. Porque uma das consequências da queda é que eles precisariam morrer. Eles precisariam entender agora que essa consequência não poderia ser mais removida. Eles precisariam morrer para que em Cristo eles pudessem voltar a viver. Eu creio que também isso aqui é um exemplo para nós, quando Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, a lei do pecado, capítulo 8, versículo 2, porque a lei do pecado e da morte passaria a vigorar, né, na família da fé até o fim dos tempos. Mas a morte e a ressurreição de Jesus introduziriam uma nova lei. Aí é onde Paulo vai dizer no Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E é isso que acontece conosco hoje. Talvez pudéssemos pensar que o Senhor Deus, deixando o homem e a mulher naquele estado, no jardim, faria um favor para eles. Mas o fato de terem sido expulsos de lá, cumprido a sua sentença, a morte pesando sobre eles, eles viriam a morrer depois. Eles poderiam agora, através do novo caminho, criado em Cristo Jesus, encontrar vida e salvação. O ato da graça no jardim continua hoje. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Cristo Jesus é aquele que deu a condição para que nós pudéssemos desfrutar da vida, apesar de sermos pecadores. Vamos orar?